Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso curso de Introdução à Programação de Computadores, nós começamos a ver como escrever algoritmos no Visual, que confere? Pois é, até o momento tivemos a oportunidade de escrever alguns algoritmos que envolviam a realização de alguns cálculos. E nessas situações, foi possível perceber que é preciso adaptar as expressões matemáticas para um formato que o computador seja capaz de entender e executar. Pois bem, para a construção de algoritmos, todas as expressões matemáticas devem ser linearizadas, ou seja, colocadas em linha. Este processo é chamado por alguns autores de linearização, ou horizontalização de expressões matemáticas. Ficou confuso? Vou te mostrar um exemplo então para ficar mais fácil de entender. Aqui nós temos uma expressão matemática escrita num formato que a gente está acostumado a ver nos livros didáticos de ensino fundamental e ensino médio, por exemplo. E é o formato também que a gente costumava escrever nos nossos cadernos, não é verdade? Aqui ao lado já é esta mesma expressão matemática escrita no formato que o computador é capaz de entender, no formato linearizado, certo? Ou, como outros autores preferem dizer, no formato horizontalizado. Tudo na horizontal, tudo em uma única linha. Por quê? Perceba que neste formato aqui, nós temos elementos verticais, Por exemplo, esta fração aqui, nós temos um número acima e um número abaixo, Nós temos aqui uma potência, Então, nós temos a base e o expoente, não é? Então, outro elemento com itens verticalizados, não é verdade? Então, o computador ele tem dificuldade, na verdade, ele não consegue resolver expressões matemáticas que tenham elementos verticais dessa forma aqui. Então, nos nossos algoritmos, a gente acaba tendo que horizontalizar, linearizar essas expressões matemáticas. É por isso que uma equação vista em um livro didático, ela fica ligeiramente diferente quando a gente tem que adaptar ela para inserir em um algoritmo, por exemplo. Uma outra característica também importante nesse processo de linearização de expressões matemáticas é que no caderno ou no livro didático a gente costuma ver parênteses, colchetes e chaves como recursos que expressam a ordem com que o cálculo deve ser realizado, não é verdade? A gente começa a realizar o cálculo contido no interior dos parênteses, depois dos colchetes e, por fim, das chaves. No computador, o computador ele não entende colchete e não entende chaves. Ele só entende parênteses. Então, a gente acaba tendo que fazer essa adaptação. Então, onde tem parênteses, a gente mantém os parênteses. Onde tem colchetes, a gente vai substituir por parênteses. Sim, no computador você consegue colocar parênteses dentro de parênteses. Ele entende perfeitamente bem, certo? E por fim, as chaves, a gente acaba tendo que substituir elas também por parênteses. E aí, um detalhezinho muito importante que a gente tem que cuidar é que parênteses que você abre tem que ser fechado. Por isso que eu desenhei aquele sinalzinho ali em cima para fazer essa conferência. Aquele outro parêntese lá, abriu ali, fechou aqui. Então, show de bola. E esse primeiro aqui que abriu aqui na frente, fechou lá no final, representando então fielmente a estrutura aqui que nós tínhamos nessa expressão matemática. Para facilitar mais ainda o entendimento a respeito deste assunto, eu trago aqui uma tabelinha que nos permite comparar como que a gente faria para escrever determinada expressão matemática no caderno e como que ela seria escrita no computador, no formato que o computador entende, Então aqui nós temos, na adição, a gente escreve desta forma no caderno, e é dessa forma que aparece na maioria dos livros didáticos, e no computador a gente pode fazer tal qual, não muda nada. Na subtração é a mesma coisa. A gente escreve lá no caderno A menos B e no computador também vai ser A menos B, da mesma forma. Então, na adição e subtração não muda nada. A mudança começa a aparecer aqui na multiplicação, certo? Na multiplicação, lá nas séries iniciais, a gente aprende lá a continha de vezes, e a gente bota um X para fazer o vezes, A vezes B.
E aí, na medida em que a gente vai avançando nas séries escolares, né, a gente deixa de usar o x para representar o vezes e passa a usar um pontinho, né? A pontinho B para fazer o sinal de vezes. E lá no final do ensino fundamental, ensino médio, a gente nem escreve mais nada para indicar vezes, né? O sinal de vezes a gente diz que está implícito, né? Neste caso aqui, AB. Não tem operador aritmético nenhum, né? Então a gente, nesse caso, diz que a multiplicação está implícita aqui. Pois bem, no computador a gente tem que deixar isso explícito sempre, senão o computador não vai saber o que fazer. Então, se tu tiver que fazer uma multiplicação entre A e B, você faz a multiplicação usando asterisco, certo? Então, se tu tiveres lá uma equação que no caderno você escreve desta maneira aqui, no computador você tem que fazer constar o sinal de multiplicação, que no caso é asterisco. Na divisão também muda um pouquinho. Na escola a gente aprendeu que o sinal de divisão, né, é aquele sinal ali que a gente está vendo na tela. Então a gente pode escrever uma divisão dessa forma, A dividido por B. Depois, quando a gente aprende a trabalhar com frações, a gente percebe que podemos escrever divisões dessa forma aqui, de forma verticalizada, não é? Pois bem, no computador vocês já sabem que ele não se dá bem com coisas verticalizadas, né? Com cálculos verticalizados. A gente tem que linearizar aquela expressão. E, portanto, a gente escreve divisão dessa forma aqui no computador. Beleza? Usando uma barrinha. Exponenciação ou potenciação, certo? No caderno a gente escreve algo parecido com isso, né? A elevado ao expoente B. Certo? E aqui nós temos uma verticalização, né? O que o computador não curte, né? Então a gente tem que linearizar isso aí. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer desta forma aqui, ó. Então, expoente a gente indica utilizando o acento circunflexo. Beleza? Então a gente vai fazer A circunflexo B. Se fosse x ao quadrado, seria x circunflexo 2. Se fosse x ao cubo, x circunflexo 3, e assim sucessivamente. Desta forma aqui, então, a gente consegue horizontalizar expressões matemáticas. Beleza? Dito isso, a gente vai então fazer alguns exercícios aqui para colocar em prática tudo isso que a gente revisitou nesse vídeo. Então, aquela expressão matemática ali na letra A, nós temos lá A ao quadrado mais B menos C vezes D. Perceba aqui, é importante eu ler a expressão matemática, porque quando eu leio ela, eu narro tudo que está rolando aqui nessa expressão, né? A elevado ao expoente 2 mais B menos C que multiplica D. Percebe? Então, ó, aqui nós temos um expoente e, portanto, a gente vai ter que usar circunflexo, né, para adaptar essa expressão aqui para o formato que o computador entende. Aqui nós temos uma multiplicação implícita, né, já que nós não temos ali o sinal de multiplicação aqui no meio, mas a gente sabe que está rolando uma multiplicação aqui. E como a gente sabe que o computador tem que ter tudo muito claro para ele poder executar, a gente vai ter que colocar o asterisco aqui no meio para mostrar para o computador que, olha, a gente quer fazer C vezes D, né? Então, como que ficaria essa conta aqui no formato que o computador seria capaz de entender? Ficaria algo parecido com isso aqui, ó. A elevado ao expoente 2, olha o sinal ali circunflexo para indicar o expoente, mais B menos C, que multiplica, olha o sinal aqui de multiplicação, o asterisco, né? Que multiplica D. Este aqui é o formato que o computador entende daquela equação ali em cima. Correto? Beleza. Aqui temos outra expressão matemática. Ó. Temos o quê? AB e tudo isso aqui dividido por 2C mais D. Confere? Então vamos novamente, ó. A mais B e tudo isso aqui dividido pelo quê? Dividido por 2 vezes C mais D. Show de bola? Beleza, então vamos lá. A mais B, tudo isso dividido por 2. O que o 2 faz com C? Multiplica, né? Então olha lá, asterisco C mais D. Beleza?
Beleza. Falta ainda um último passo aqui importantíssimo. Perceba que nessa fração aqui, ó, é tudo isso aqui que está em cima dividido por tudo isso aqui que está embaixo. Confere? Então, como que eu digo para o computador isso? O computador pega tudo isso aqui que está aqui em cima e divide por tudo isso aqui que está aqui embaixo. Bom, eu digo isso usando parênteses. Ó. Então, eu posso colocar parênteses aqui na expressão que talvez eles não existam na expressão original. Mas dessa forma aqui, eu consigo dizer para o computador o seguinte: o computador resolve tudo isso que está dentro desse par de parênteses, depois resolve tudo isso aqui que está dentro desse outro par de parênteses, e aí o resultado disso tudo tu divide. Certo? Então perceba que aqui nós tivemos um caso em que a expressão original não tinha parênteses, mas a gente precisou colocar parênteses aqui para que o computador seja capaz de executar aquela conta da forma correta. Confere? Show de bola. Vamos aqui para a próxima. O que nós temos aqui? Nós temos A menos 2 vezes B, né? Tudo isso aqui dividido pelo quê? Por tudo isso aqui que está aqui embaixo, né? E o que está aqui embaixo? É 3 mais C elevado ao expoente 4. Beleza, então. Vamos lá. A menos 2 vezes B, confere, dividido pelo quê? Por 3 mais C elevado ao expoente 4. Quase 100%, né? Quase. O que falta ainda? Falta a gente considerar o seguinte, ó, é tudo isso aqui dividido por tudo isso aqui debaixo. Então, como que eu digo isso para o computador? Coloco lá parênteses, né? Todos esses elementos aqui dividido por todos esses aqui. E aí, então, nós temos a versão linearizada ou horizontalizada dessas expressões matemáticas ali escritas na cor vermelha. Certinho? Então, espero que com esse vídeo aqui tenha ficado mais claro para vocês o porquê de a gente ter que adaptar as expressões matemáticas para então poder colocá-las dentro dos nossos algoritmos. Certinho? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Bons estudos e cuidem-se.